estamos assistindo, seja aqui, seja via Facebook. Quero dizer que, para quem não está presente, não está nevando no Fonte, é porque eu estou aqui direto no ar e por conta da crise de rinite, sinusite, enfim, o ar-condicionado me afeta profundamente. Mas se desligá-lo, certamente iremos morrer de uma outra forma que nada agradável, por conta do calor. É um prazer estar aqui pela segunda vez, se não me engano, e mais ainda em perceber o quanto a casa está bonita, quanto está luminosa, a cor, esse aconchego e principalmente acolhimento. Então, é um prazer estar com vocês. De fato, a nossa instituição tem um nome muito grande, muito pomposo. Núcleo de Arte, Cultura e Espírita Meimei, mas ela fica num lugar muito simples e ela é muito pequenininha e muito aconchegante. E com o nome de Meimei não poderia ser diferente, é uma casa de criança. Até comentávamos, nosso salão não pode ter branquinho assim, os pezinhos e as mãozinhas vão ficar marcados rapidamente nas paredes. Mas a casa está linda, vocês estão de parabéns por mantê-la assim. Nós iremos falar da parábola e creio que todos aqui sabem disso. Jesus era um exímio contador de parábolas. E parábola é uma história, é uma narrativa curtinha, que trabalha com imagens, tem sempre comparações, mas toda parábola ela tem um cunho moral, ela traz um ensinamento. E Jesus, sabedor das almas que nós somos, transgressoras, conhecedor dessas almas doentes e infantis e imaturas, ele falava de parábolas que são atemporais, ou seja, para qualquer época, para qualquer povo, em qualquer momento. E elas são terapêuticas. E é impressionante como nós vamos entendendo o quanto elas são terapêuticas à medida que vamos estudando, vamos amadurecendo e vamos introjetando esses ensinamentos e mais, vamos associando-os ao nosso contexto. Seja ele aqui, seja ele na nossa família, seja nas nossas relações, de que ordem for. Mas é importante nós percebermos que aquela parábola que foi dita lá há 2019 anos, ela é extremamente atual e ela cabe a nós um olhar mais profundo, sair da superficialidade e nos aprofundarmos um pouquinho mais. E é muito interessante que quando essa parábola foi proposta, eu estava me sentindo a própria ovelha perdida. Acredito que muitos de nós nos sintamos assim em algum momento, perdidos no labirinto dos nossos conflitos existenciais, das nossas questões religiosas, dos nossos momentos de divergências. Em algum momento nós nos sentimos meio perdidos. E essa parábola que foi contada para um povo como nós, que precisava do alimento de Jesus. É claro que os fariseus criticavam Jesus por isso. Olha, ele fala para os pecadores, ele come com eles, porque ele veio para nós. E Jesus trouxe essa parábola, a parábola da ovelha perdida, que nós iremos fazer o tempo todo o nosso estudo pautado no livro do Alírio de Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas. Então vamos à parábola. Eu espero que funcione, tá, Gisele? Qual de vós, que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Olha, ele falava para um povo que necessitava dos animais, necessitava da ovelha. Ela cedia carne, ela cedia lã, e extremamente importante. Se para um pastor que perdesse uma ovelha era motivo de júbilo trazê-la de volta, imagine aquela ovelha humana, aquela alma perdida e transviada. Ele começa aí a fazer a comparação, para que nós não sintamos assim essa ovelha. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O prazer de ter recuperado algo extremamente valioso. Se o animal era valioso para o pastor, imagine nós o quanto somos valiosos para a espiritualidade, para Jesus.
Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É uma parábola que aborda as questões do arrependimento consciencial, da importância do arrependimento diante dos equívocos. E quem de nós não se equivoca? Quem de nós? Que atire a primeira pedra. E da importância desse arrependimento em nossas vidas. Mas eu trouxe um vídeo que eu gostaria que vocês e nós nos coloquemos agora como ovelha. Nos sintamos assim, a ótica da ovelha que se perde. Problemas técnicos, mas eu acredito que a Gisele vai dar um jeito nisso para mim, porque ela é ótima. Aliás, né, Beth, eu sempre, quem não a conhece, deve conhecer, Beth é uma pessoa incrível, antenadíssima. E aí eu descobri que Gisele é também tão antenada quanto. Conseguiremos, Gisele? Ah, acredito que sim. Problemas técnicos, mas eu acredito que a Gisele vai dar um jeito nisso para mim. Ô, Gisele. Aliás, Beth, eu sempre, quem não a conhece, deve conhecer, Beth é uma pessoa incrível, antenadíssima. Desculpe os amigos que estão assistindo ao vivo em cores, mas os problemas técnicos, eles existem, sejamos ovelhas perdidas ou não. Observe com muita atenção a ovelha. Alguns detalhes. Ela se distrai. Uma distração aparentemente tão inocente, né? Inofensiva. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu essa ovelha? E olha que nós nos equivocamos e nos perdemos às vezes por distrações, como eu disse anteriormente, aparentemente inocentes, e que elas nos fazem distanciar da nossa luz, distanciar do nosso objetivo maior, do nosso propósito, e precisamos estar muito atentos a isso. Porque às vezes estamos no trabalho e algo, pode ser
algum chamado para algum outro emprego, uma situação familiar, e nós nos afastamos daquilo que é extremamente importante. E nesse momento é que nós nos perdemos. E aí entramos nesse labirinto escuro, nos sentimos extremamente perdidos, porque nada está ao nosso alcance, até que, no momento de profundo arrependimento e sincero, pedimos o socorro e ele vem, porque ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. E isso é extremamente interessante, de nós pensarmos e nos colocarmos nessa ótica da ovelha, do quanto nós nos equivocamos, mas temos essa oportunidade de travar um diálogo com a nossa consciência, nos arrependermos e sabermos que jamais ficaremos desamparados. E principalmente que esse pastor que se mexe, que nos conduz, não nos julga, pelo contrário, nos abraça e nos acolhe. E é isso que precisamos fazer também com as ovelhas perdidas que nos chegam. Não nos cabe julgar nem condenar, nos cabe acolher, porque é esse o nosso papel. Acho que a Gisele hoje vai brigar comigo, porque eu gesticulo e tudo cai aqui. E diante de uma ação equivocada, a gente tem que pensar nas 3 situações. Eu me equivoquei. Eu não tenho ainda consciência disso. E eu posso desenvolver 3 mecanismos diante do meu erro, porque é assim que nós agimos. Eu posso desenvolver a culpa, eu posso desenvolver a desculpa, ou eu me deparo com a minha consciência, percebo que eu errei sim, assumo arrependimento sincero, uma postura responsável, e aí eu tomo uma outra atitude. Então, diante dessas situações, quando eu entro na culpa, eu fico no julgamento, seja meu ou de uma ação alheia. Quem coloca a culpa no outro, coloca a culpa em si mesmo, diante de um equívoco, se entrar no processo da culpa, se remoendo no remorso, entra no julgamento. E quem fica se julgando não sai desse processo. Fica lá se lamentando, sentindo dor, se açoitando, eu sou culpada, e fica sofrendo, não faz nada para sair desse processo, entra na punição. E isso é extremamente negativo, porque esse processo da culpa, ele nos paralisa, não nos permite evoluir, não nos permite crescer. Então, se estamos aí diante de um momento, de um equívoco nosso, nós temos essas possibilidades de posturas a desenvolver. A culpa desenvolve tudo isso em nós. E olha que nós temos um passado e nós temos inconscientemente tanta culpa. E muitas pessoas que entram nesse processo de punição desenvolvem algo ainda terrível, que é a autopiedade, vitimização. Pobre de mim, como eu sou coitada, como eu sofro. É um outro mecanismo da culpa, de fuga. Ou eu desenvolvo a desculpa, cometi um erro, eu tenho uma outra postura, eu desenvolvo a desculpa. E quem faz a desculpa, ela justifica o ato colocando a responsabilidade em alguém. Não foi ela. A responsabilidade não é minha. Quem fez isso foi o outro, eu não tenho nada com isso. Ela nunca se vê como responsável pela ação feita, seja até numa briga, numa relação. E às vezes o casal separa, a culpa é do outro, por que não sua também? Já parou para pensar sobre isso? Até que ponto você tem responsabilidade naquela briga, naquela discussão, naquela contenda doméstica? Será que você também não tem responsabilidade? Ou é só o outro que faz? Porque tem gente que só coloca a responsabilidade no outro. É só o outro que é responsável. Quando não, no processo ainda de adormecimento, coloca a culpa em alguém até imaginário. É o governo. E quantos não culpam até Deus pelas suas situações equivocadas? A sociedade é responsável por isso. E você? Qual é a sua parte dessa história toda? Qual é a sua parte? Ou nós adotamos um outro processo, que aí nós estamos em outro estágio de consciência já,
despertos daquilo que nós estamos realizando. Estamos realizando os nossos erros e acertos conscientemente. E quando percebemos que estamos errando, o sinalzinho vermelho aqui acende. E então, eu começo a um autoexame. Eu fiz isso, eu cometi isso. Mas eu preciso trabalhar também a questão do auto-perdão, de entender que foi um momento infeliz daquele processo todo. Eu preciso desenvolver isso, o que vai me gerar um aprendizado, sim, mas que não vai me isentar de reparar aquilo que eu fiz. Tudo que eu faço, todo aquele momento que eu desvio no processo de desamor comigo, ou em relação a alguém, e eu estou infringindo as leis de amor, de justiça e caridade, eu tenho que reparar. Seja conscientemente ou que demore séculos, mas eu vou ter que reparar. Porque em algum momento a nossa ficha cai, a ficha do arrependimento cai. E não é para entrar no processo de martírio, de punição, nem de culpar alguém de responsabilidade diante da vida, mas no processo de aprender com a dor, aprender e reparar, porque não basta aprender, a gente tem que reparar. Nós observamos que a ovelha foi acolhida, e depois que ela foi acolhida, e depois que nós somos acolhidos, qual é o próximo passo? Então, o Alírio faz uma colocação muito interessante, porque ele fala dessas 3 posturas para nós entendermos melhor. Ele faz uma analogia com a reencarnação, que a reencarnação é essa oportunidade divina que nós temos de redimirmos dos nossos atos. Então ele diz, e é muito interessante a abordagem dele, que ao reencarnarmos é como se nós recebêssemos aí um canteiro com a terra fértil e com as sementes de flores na mão, para nós semearmos flores, mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, em algum momento, não sabemos como, em vez de nós plantarmos a semente de amor, de flor, nós plantamos sementes de espinhos. E vamos plantando. Até que um dia, nós olhamos para trás, ou no momento de dor, o que eu fiz, o que eu provoquei, olha o meu canteiro como está. Então, diante do equívoco, qual a postura que eu adoto? Eu vou me sentir culpada? Se eu me sentir culpada, no processo de julgamento, de punição, eu vou me jogar em cima do espinho e vou ficar ali, sentindo dor, me martirizando, eu sou assim, eu nasci assim, e agora eu não consigo sair, e fica ali. E aí vai perceber que com essa atitude, o canteiro vai continuar cheio de espinhos, e você vai ficar parado exatamente ali. Ou eu vou desenvolver um processo de desculpa. Alguém trocou essa semente. Ou foi o vento que trocou as sementes, ou alguém entrou aqui, invadiu o meu canteiro, trocou a semente e colocou a semente de espinho. Mas não fui eu. Eu não sou responsável por isso. Coloca a culpa em alguém. Falta ainda do despertar da consciência e durante muitos e muitos anos vai permanecer nessa irresponsabilidade diante da vida, do seu canteiro interno que ele deveria estar atento e cuidando. Ou então, eu percebo que numa ação responsável, me arrependo, eu fiz isso. E aí eu adoto a postura de que eu tenho de reparar, eu tenho que fazer algo. Então eu começo a replantar. Eu percebo que aquelas sementes de amor, de flores, estão na minha mão ainda. Eu nasci com elas, elas estão comigo. Todo o potencial de amor está dentro de mim. E eu posso desenvolver isso. Vai ser fácil? Tirar todos os espinhos e replantar tudo de novo é fácil? Não, a nossa reencarnação não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que ser bom é fácil? Quem disse que buscar a felicidade real é fácil? Porque tudo que é fácil acaba rápido. Acaba rápido. E aí, nós vamos retirando todos os espinhos e pegando cada sementinha e fazendo o replantio. Só que isso vai causar dor.
Mas já não é outro tipo de dor, é uma dor consciente que você sabe que ela é necessário passar por ela para que você possa crescer, para que você possa desenvolver o ser espiritual que você é. E aí, mais à frente você vai perceber que, enfim, o seu canteiro, ele é de flores, ele é colorido, ele tem vida. E na verdade é isso que precisamos desenvolver em nós. Colocar cor, colocar vida em nossos corações. É claro que essas paredes brancas trazem paz, mas ela tem um colorido, porque senão fica tudo muito sem graça. Tem que ter um coloridinho para dar leveza e harmonia. E a nossa alma também precisa. Precisamos colocar essa cor, porque temos essa semente do amor. Precisamos fazer com que ela desabroche. Não é fácil, falou há pouco. Nada é fácil. Precisa de esforço. Esforço. Quem cai tem que aprender a levantar. Tem que aprender a levantar. A criança cai várias vezes quando está aprendendo a andar, mas ela não aprende? Ela aprende. Se nós não deixarmos ela livre, demora mais ainda o processo dela para andar. Ela vai aprender. Assim somos nós, essas ovelhas infantis, que precisamos aprender a caminhar, a andar. E a andar com a luz, com o divino, com o belo, com o bom, que é a proposta de Jesus. E Allan Kardec nos diz ainda o seguinte, nesse processo, falando ainda da necessidade do arrependimento, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Olha o replantio, tem que passar pelo processo da sua dor, da sua reconstrução, e você vai ter que reparar o mal feito. E só conseguimos reparar um ato equivocado através de um ato de amor. Não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém está aqui no Fonte de Luz trabalhando só porque é muito bonzinho. Não são seres iluminados que estão aqui nem alados. São seres que têm plena consciência que precisam mudar alguma coisa. Inconscientemente ou conscientemente trazem isso na alma. Eu preciso ser diferente do que eu fui. Construir em mim coisas que eu não fiz ainda. E fazer algo além. O que eu posso fazer de especial? É esse o nosso objetivo. Arrependimento, olha aí, a parábola da ovelha perdida. Expiação, o processo de reconstruir, de recomeçar, passando por dores. E reparação. A reparação só pode ser efetivada através de atos de amor, através de atos nobres. E reparar é aqui e agora. Estamos aqui reparando. Constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Qualquer coisa que eu faça tem consequência. O arrependimento suaviza o travo da expiação. Olha só, suaviza, não disse que retira. Quando eu tenho consciência disso, a minha expiação pode virar uma provação. E tem gente que faz da provação expiação, porque não aprende a lidar com a sua dor. Abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. Não adianta só arrepender, tem que reparar. Tem que reparar. Seja lá o que for, tem que reparar. Arrepender e reparar. Olha nós aqui de novo, aquelas ovelhas coitadas e perdidas, e muitas vezes sofridas, olhando para o nosso canteiro, e diante dele, qual a postura tomar, e quando eu faço a escolha, a melhor escolha, eu percebo que só através do amor eu consigo me libertar daquilo que eu fiz de equivocado. Só através do amor. Só através do bem. E aí a gente começa a entender por que as pessoas, algumas pessoas constroem ONGs, por que algumas pessoas são tão motivadas. Reparação. Algumas sim, outras vêm com missão, mas a maioria de nós estamos reparando aqui nossos equívocos. É a nossa oportunidade aqui e agora. Reparar tudo aquilo que nós já fizemos. Estamos com tudo na mão.
As nossas sementes estão aqui. O que iremos fazer com elas? E nunca é tarde. O que é mais interessante, nunca é tarde. E o que dizem os espíritos? Haverá, olha a pergunta, inteligentemente, como sempre de Kardec, brilhante, que ele faz. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Porque nós podemos imaginar que nós estamos aqui, nós somos tão bonzinhos, nós nos arrependemos. Mas aquele que está lá matando, massacrando, tirando a vida de tantos, eles não se arrependem. Olha o nosso processo de julgamento do outro. Eles não se arrependem. E o que os espíritos disseram? Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, se tem um porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Se nós acreditarmos nisso, acreditar que nós não podemos crescer e amadurecer, é não acreditar, se eu olhar para a minha vida há 20 anos ou 30 anos, completamente diferente do que eu estou hoje. É não acreditar no nosso poder de mudança. Então todo mundo pode mudar. E aí nós vamos pensar, imaginemos os presídios, aqueles que estão lá, as carnificinas, aqueles assassinos, eles podem? Claro, porque são como nós, filhos de Deus. Filhos de Deus, tem a semente de luz e de amor. Basta querer, basta mudar e pagar o preço por isso. E pagar o preço. Negar isso é negar a lei de amor, de justiça e de caridade. É negar a lei do progresso. Estamos aqui no processo de evolução. Estamos aqui para sermos felizes. A dor só nos chega não para que seja a punição de Deus. A dor não é para isso. A dor chega para nós para um processo de aprendizado. Nós aprendemos com a dor. Quebramos o nosso orgulho, as nossas posturas egóicas, o nosso orgulho, nosso egoísmo cai por terra diante da dor. Ele cai por terra. Aí você percebe, meu Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então, aí a gente começa a baixar a nossa bola, porque é para baixar a bola sim. Encarar o outro como igual, porque todos somos iguais. Todos somos iguais, ninguém é melhor ou pior do que o outro. Então, quando olhar determinadas pessoas e posturas, é entender que ele ainda não despertou como eu. Ele não despertou. Mas ele é um ser capaz, ele é um ser espiritual e foi criado simples e ignorante. Porque Deus foi tão perfeito na sua didática que ele não criou ninguém perfeitinho e certinho. Ele criou simples e ignorante, para que possa aprender fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então todo o nosso sucesso, nossa evolução é nosso mérito, porque estamos caminhando para isso. Então ninguém tem que se sentir melhor ou pior do que quem quer que seja. Ninguém. Somos todos filhos de Deus. Estamos num processo reencarnatório, e isso para mim é mágico no Espiritismo. Isso para mim é fantástico. Porque quando você entende a lei de causa e efeito, entende a reencarnação, você entende as injustiças do mundo, até aquelas que você supõe que isso acontece com você. Aí você começa a entender, caramba, que ovelha eu fui lá atrás para estar passando por isso agora. Ou mesmo que eu fiz há 1 ou 2 anos, meu filho está agindo assim comigo por quê? Pensa naquilo que você fez, ou aquilo que você não fez por omissão. Por pura omissão. Omissão, porque somos muito omissos também. E quando somos omissos, pagamos também um preço pela omissão. Vocês estão extremamente silenciosos. Ou vocês estão concordando ou discordando de tudo. Mas vamos caminhar reflexivos, porque essa parábola, ela aparentemente ela é muito simples, mas ela traz uma angústia existencial, porque você começa a se perceber o quanto você perde tempo com questões banais, às vezes com probleminha de discussão, de melindre, e você fica melindrado com um amigo, com um companheiro de tarefa. Para quê? E por quê?
O quanto nós somos responsáveis por retardar a marcha do progresso. E o pior, não é nem só a nossa marcha, é do coletivo. Porque precisamos marchar individualmente, mas trabalhar pelo coletivo. Ai, não gosto nem de falar muitas essas coisas não, gente, porque me dá um negócio assim, meu Deus do céu. Aí você vai entrar no processo de culpa? Não, caramba, não. Eu sou responsável. Não vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria de fazer agora. Porque até a nossa mudança para melhor, ela é lenta. Ela é lenta por quê? Porque nossa ficha demora a cair, demoramos a processar e precisamos achar caminhos para fazer, para percorrer e refazer todo o nosso erro. Mas sempre tem chance. Porque não pode entrar na desculpa, deixa para a próxima encarnação. Já começa a fazer agora. Se não dá para reconciliar com aquela pessoa, pelo menos ore por ela. Já começa orando, já está de bom tamanho. Se eu não consigo, eu tenho dificuldade de pedir perdão. E aí há pouco tempo eu fui extremamente grossa com a amiga que está aqui, mas ela é brava. E fui extremamente grossa com ela, dei uma resposta tão atravessada, aquelas respostas que eu dou para minha mãe, depois eu me arrependo. Aí eu me arrependi na hora e acabei reparando. Eu falei, me perdoe, e abracei. Ainda bem que ela é brava, mas ela tem bom coração, porque ela me perdoou. É um exemplo muito simples, muito simbólico, muito singelo, mas vale para tudo, para as menores coisas, para as maiores. Há tempo de pedir desculpas, de pedir perdão, enquanto estamos a caminho. Jesus não jogou palavras ao vento. Quando ele disse reconciliai-vos com seus inimigos, o Evangelho dá um roteiro possível de ser feito. Ele não disse isso à toa. Não perca tempo guardando raiva e mágoa de alguém. Para quê? Para quê? O que nós vamos ganhar com isso? Vamos ficar lá cultivando o nosso canteiro de espinho, porque vai ficar lá, aquilo nos crucificando, espetando, gerando dor em nós. O que é pior, gera dor, gera um processo de doença. Depois de adoecer, não sabemos por quê. Ah, será que eu estou com crise de rinite à toa, porque eu sou alérgica? Não é só porque eu sou alérgica, não. Eu tenho imunidade baixa. Bastou fragilidade para que venha à tona. É preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer. E aí eu coloquei só para a gente descontrair um pouquinho, porque o assunto é sério, que ovelhas somos. Não precisem falar nem acusar o outro, não. Mas só para a gente pensar nessas figurinhas que estão aqui, como que nós nos sentimos diante do nosso canteiro, da nossa vida? Que ovelha nós somos? Olha a primeira. Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Ele é um lobo, mas se vê com um... Será que a gente conhece alguém assim, que aparentemente que se acha? Será que somos ovelhas cegas, perdidas, desorientadas, não sabemos o caminho a seguir? Será que somos aquela ovelha, não estou nem aí? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, não estou nem aí para nada, se eu estou bem, que se me interessa se ela está bem ou mal, eu estou bem, não interessa mais nada. Para que eu vou me importar com o meu vizinho? Eu estou ganhando o meu, será? Coloco o meu fonezinho e a casa está caindo. Será que eu sou esse lobo disfarçado em pele de ovelha? E é para a gente pensar aqui, em casa, na minha relação com Deus, com os amigos espirituais, que com Ele nós não conseguimos enganar. Será que passamos o tempo dormindo, não despertamos para absolutamente nada, seja em qual grau for? Será que estamos dormindo? Ou somos a ovelha negra da família, aquela pessoa que está ali para infernizar todo mundo, porque a ovelha negra tem dois aspectos, né? Às vezes aquele que inferniza, que faz com que você saia da acomodação. Isso é bom. Aí precisa atentar para que tipo de ovelha é essa. Peraí, ela está me cutucando, está me incomodando tanto, às vezes aquele incômodo te faz sair do seu processo de estar ali muito acomodado, sai da sua zona de conforto e você age. Mas pode ser que eu seja aquela ovelha que está ali só para perturbar mesmo o ambiente, e às vezes perturba. Eu não conheço nenhum
Pelo menos em Cabo Frio não deve ter nenhum jovem que seja ovelha negra. Não acredito nisso, né? São todos bonzinhos, anjos. Mas é para a gente pensar, né? Se nós pensarmos... Agora tem outro detalhe. Eu me vi em todos eles, em algum momento. Em algum momento, nós transitamos ainda nesses tipos de ovelhas. Por quê? Porque ainda somos aprendizes, não somos mestres. Somos aprendizes, estamos ainda aprendendo, porque com o erro também se aprende. E como aprende? Aí eu trouxe algumas ovelhas redimidas do nosso Evangelho. Zaqueu. Há pouco tempo eu assisti uma palestra brilhante falando sobre Zaqueu. Eu fiquei tão encantada pela palestrante e a abordagem que ela fazia de Zaqueu. Foi tão poético o que ela falou dele que eu comecei a prestar atenção nessa figura simbólica e toda a simbologia por trás da história de Zaqueu. Porque toda a história do Evangelho ela é altamente simbólica. Simbólica. Zaqueu era um homem de baixa estatura, chefe dos publicanos, ou seja, os coletores dos impostos, trabalhava para os romanos, odiado pelos judeus, como nós odiamos os impostos, principalmente imposto de renda, que já está batendo na nossa porta, dá até um medo do que vem por aí. Zaqueu fazia esse papel do leão, que é lá para tirar o que você tinha. Quantos publicanos enriqueceram defraudando alguém, lesando alguém. A mesma coisa que a gente vê hoje no governo, né? Tem gente ganhando e tirando do outro. Você tira do outro e você ganha. Zaqueu era assim. Ele era um homem rico e não sabia que era pobre. Mas Zaqueu começou a sentir um certo incômodo, uma angústia. Porque Zaqueu tirou o véu da ilusão daqueles que vivem na horizontalidade da vida. E ele começou a sentir uma angústia existencial. Ele ouviu falar desse Salvador, do Rabi. Que homem é esse capaz de mudar as vidas? E no processo que ele já estava de arrependimento consciencial, Zaqueu, imagina Zaqueu, um homem baixinho, rico, mas muito rico, saindo em disparada na multidão, porque ele sabia que Jesus ia passar ali em Jericó, saiu correndo e ele sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. E aí Jesus, ele só queria ver Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus olha para ele. Jesus pede que ele desça daquela árvore. E não só isso, vai hospedar na casa de Zaqueu. Olha, Zaqueu só queria que ver Jesus. Ele não queria nem nada, olha, não queria nada. Mas Jesus olha para ele. E por que será que Jesus olhou para ele? E mais, entrou na casa dele. Foi à casa dele, porque Zaqueu abriu a sua casa mental, ele abriu o seu coração. O subir da árvore é se elevar em vibrações. Ele se elevou, e na medida que se elevou, ele foi percebido, porque o sentimento de pureza é percebido. Jesus percebia isso, porque ele lia, ele via, ele sentiu que aquele homem estava verdadeiramente querendo encontrá-lo. E para encontrar Jesus tem que ser de verdade, não pode ser de mentirinha, não. Tem que ser verdadeiro. Mesmo que você seja um pecador, alguém odiado. Por isso que Jesus andava com os pecadores, porque eles estavam ali, ele sabia que eles queriam arrependimento, não estavam de hipocrisia. Jesus veio para os fracos, sim. Num aspecto, fracos aos olhos do mundo, mas alguém capaz de reconhecer que errou. Eu sou pecador, Senhor, me ajude. E Zaqueu estava nessa postura, esse subir na árvore, é subir em vibrações mais elevadas. E Jesus falou, desça. Por que desça? Porque ele vai ter que viver no plano terreno, com um sentimento puro, mas reparar. O descer é reparar. Se nós descemos, estamos na terra, é porque precisamos reparar. E o que Zaqueu fala para Jesus? Que ele ia dividir toda a riqueza dele com os pobres. E aquele que ele defraudou, ele ia reparar 4 vezes a mais. Aquele que ele lesou, que ele tirou. E Zaqueu fez isso.
Ele reparou através de um ato nobre, através do amor. Anos e anos de equívocos. Ele reparou. Ele reparou. É muito interessante a gente observar a postura de Zaqueu. E eu quero encontrar Jesus? Será que eu quero mesmo? Será que eu quero reparar? Será que eu quero dividir, compartilhar aquilo que eu tenho de melhor com o outro? É pensar no Zaqueu. Porque ele pensou, ele viu um obstáculo, eu sou baixo, eu quero ver Jesus, eu sou baixinho, tem uma multidão, o que eu tenho que fazer? Ele superou obstáculos. Para encontrar Jesus, precisamos superar obstáculos. Obstáculos, principalmente os nossos. A nossa preguiça, principalmente a nossa preguiça. Porque queremos receber tudo pronto. Mas existe um caminho a trilhar. Nós vamos pular? Opa. Nós vamos falar de outra figura, um ícone da nossa história, do Evangelho, que é a transformação de Saulo em Paulo. Uma transformação. Enquanto Saulo, ele era extremamente orgulhoso, um homem prepotente, que matava as pessoas sem menor pena, porque ele matava os cristãos. Defendendo uma causa que ele achava justa na ótica dele, ele matava. Homem imponente, um homem que tinha um forte poder de argumentar, uma oratória incrível, um homem rico. Mas que, em um determinado momento, alguns já conhecem a história dele, no livro Paulo e Estevão. Quem não conhece, leia o livro Paulo e Estevão, porque é belíssima a história, a mudança dele para Paulo. E aí ele vai de perseguidor a perseguido, de inimigo de Jesus, transforma-se em maior defensor. E olha que incrível, ele não teve oportunidade de conhecer Jesus, de estar com ele, mas ele teve oportunidade de vê-lo, de aparecer para ele, porque ali naquele momento, Jesus percebeu uma honestidade e uma capacidade de vencer e superar naquele homem. Ele conhecia a audácia, a coragem dele, porque ele precisava de um homem corajoso, de pessoas do bem que ousassem para avançar com o cristianismo. E Paulo foi um desse homem. Ele se transformou. Quando ele viu aquela luz, ele ficou cego. Olha que coisa engraçada. Quando você vê a luz, você fica cego? Ele fica cego para as coisas do mundo, porque ele precisava enxergar o mundo interno dele, para ele poder se modificar e seguir e vencer. E divulgar, foi o maior divulgador do cristianismo. Ele saiu, não ficou preso a um local, circunscrito àquele espaço. Ele foi por várias cidades e escreveu cartas belíssimas. Um grande divulgador do cristianismo. De um grande perseguidor a um grande amigo. Olha que redenção dessa ovelha. Reparou todo o mal feito com ações nobres, dignas. Então, quem somos nós? Ali eu pulei a história de Madalena, porque há muita controvérsia em relação à história dela. Mas o mais importante é que todos os evangelhos dizem que ela era uma mulher obsidiada. E ela se livrou disso no contato com Jesus. Ela se livrou disso, dessas perturbações. E é possível nos libertarmos de tudo isso, desde que queiramos. E para nós finalizarmos, uma música que é linda, que fala dessa porta de Damasco, dessa mudança, dessa transformação, de um homem extremamente assassino, violento, agressivo com aqueles que ele não compreendia, a um grande seguidor de Jesus. É a nossa história, é a nossa história. Muitos conhecem essa música, mas nos coloquemos na porta de Damasco, imaginemos mesmo nós ovelhas. Olha as sementes. O que eu planto, eu vou colher.
Não adianta falar que está cansado de trabalhar no bem, não está não. A gente não faz nada, nada. Essa música tem uma poesia e ela é tão bonita e ela tem tudo a ver com aquilo que nós colocamos e abordamos. Não adianta só falar, eu preciso mudar, eu preciso me autoavaliar, fazer um autoexame, perceber de fato quem eu sou. Eu só posso mudar aquilo que eu sei que eu preciso mudar, mas só eu tenho de reconhecer isso. Que instrumento eu sou? Eu preciso me afinizar com os outros instrumentos que estão ao meu redor. Eu não posso fazer carreira solo. Não estamos aqui para fazer carreira solo. Em algum momento é importante, mas para que a orquestra seja bonita, é preciso que todos os instrumentos estejam afinados. Todos têm de estar afinados. E a proposta do bem é essa. E as nossas sementes estão aí. Podemos lançar as sementes. O que nos cabe é ter coragem. Coragem para mudar. Então é a ovelha que somos, o que pretendemos ser, depende só de nós. Então fica aí mais uma vez a parábola da ovelha perdida. Que ovelha somos, que ovelha queremos ser. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, que Jesus nos ajude e que possamos ser ovelhas mais fortes, mais resistentes ao mal que habita em nós.